Hoje a gente vai retomar um formato que a gente já usou um pouco aqui no nosso canal, que é o formato de tier list, e estamos aqui reunidos para falar de alegorias aí um tanto polêmicas. Antes da gente chegar no assunto, como sempre, vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like e fazer todas essas coisas de YouTube, etc. Curtir, compartilhar para esse vídeo chegar a mais gente. E você pode ajudar o Carnavalize ainda mais sendo um padrinho ou madrinha do nosso projeto. Pedro, que inclusive é o único membro e padrinho do projeto ao mesmo tempo. Ele foi promovido de padrinho a membro do projeto e ainda É meu continua pagando sonho. para trabalhar. É meu sonho de ser patrono, aí eu realizo aqui Aí ele realiza no aqui, exatamente. Carnavalismo, Então você entendeu? pode ser patrono do Carnavalize também e participar lá na nossa campanha de apadrinhamento coletivo. Olá, fulhões sambistas de todo o Brasil. Eu sou o Leonardo Dantan e estou aqui com os meus parceiros de Carnavalize, Pedro Wilmersdorf. Tudo bem, amigo? Tudo bem? A gente vai falar de carnaval? Que loucura, que inusitado, não é Que mesmo? loucura, inusitado mesmo, inesperado. Inusitadíssimo. Pedro, que vocês já devem ter visto, entrou aqui para o nosso canal, já fez aí um maravilhoso react de cenas de Yes. concentração. Em breve virão outros vídeos também Muito mais. e muito mais. E quem está por aqui com a gente também é Theo Nelvis. Tudo bem, Theo? Olá, gente, tudo bem? Bom, a gente já fez há algum tempo atrás, Theo participou inclusive, uma tier list de abre-alas, que é uma coisa muito fácil de falar, né, gente? Abre-alas é o quê? Como o Pedro já fez, é dinheiro, é muito dinheiro, é o quê? Cifras milionárias, 3 chassis, 2 chassis, né? Um investimento voluptuoso. Agora a gente vai o quê? Pro extremo oposto. O último carro, a gente quer falar de coisa trash, a gente quer falar de A gente chama carnaval na riqueza e na pobreza. na E na pobreza, a pobreza, gente quer falar exatamente. das alegorias que não são tão boas, né? Aquele perligeiro, aquela Madre Teresa de Calcutá, né? Aquela última alegoria que não deu tempo de forrar direito, que foi feita na concentração, muito provavelmente. Então a gente separou aqui as últimas alegorias de todas as escolas, considerando como última alegoria o último elemento alegórico, vamos dizer assim, né? Independente de ser tripé ou alegoria, mas aquilo que Beleza. encerrava cada desfile. Então, a gente vai aqui para a nossa tier list. Temos as seguintes categorias. Babilônico, né? Lá para o top. Passou bem. O bonde da meiuca, aquela galera de sétimo lugar, oitavo lugar, que não chegou nem lá nem cá. Perligeiro da mocidade, que é o que nós já falamos, aquela alegoria que deixou realmente a desejar no seu acabamento. E uma categoria que eu diria mais grave do que todas essas, que é joga no mangue. Ou seja, isso não devia nem ter entrado na Sapucaí. Isso podia ter ficado lá que ninguém ia sentir falta. Né? Ninguém reclamar, né? Ninguém ia reclamar. Tem que contextualizar o perligeiro do onde Eu vem? acho que a Não, gente né? não precisa, Não, né? acho Estamos que aqui a entre galera sabe, a galera iniciados. sabe. Estamos aqui entre Entre iniciados. iniciados, exatamente. É isso, a gente vai fazer, para o nosso trabalho ficar mais divertido e esse vídeo ficar mais divertido, a gente vai começar com a coisa boa, que é o quê? A gente vai pegar a ordem do primeiro ao último lugar, de acordo à classificação de 2023. Então vamos começar com ela. Imperatriz, campeoníssima, assinatura visual maravilhosa do Leandro Vieira. E é isso, o último carro era o Destino do Valente Lampião, né, que exatamente terminava esse enredo maravilhoso falando sobre o destino. Né? O Lampião não terminava nem no céu nem no inferno, terminava vagando no sertão. Theo, Pedro, querem comentar um pouco dessa alegoria? Cara, eu acho que a última alegoria da Imperatriz, ela não padece daquilo que a gente estava falando, da falta de recurso, né? Acho que essa não é a questão dela. Tem dois pontos aí, que tem um comparativo com as outras alegorias do próprio Chile, com as outras alegorias maravilhosas feitas pelo Leandro para o Chile da Imperatriz, e tem algo que acho que tem discordância até aqui entre nós três, que é o conceito dessa alegoria, que eu acho muito bonito essa alegoria ser nada mais, nada menos apenas do que uma coroação. Então ele tem só esses arabescos, né, esse rococó, com o rosto do Lampião, a coroa e a filha do Lampião na frente. Eu acho muito esse minimalismo estético dela, assim, e de formas, eu acho muito bacana, assim. Pode ser simples e meio vazio para uma galera, não vou dizer para quem,
Mas para Você mim vê que é forra funciona, para os dois. Você vê para que... mim Tá funciona, vendo, né? para mim funciona muito bem. Se eu fosse patrono majoritário do Carnavalize, eu imporia essa alegoria como babilônica. Mas eu já sei que só voto Mas vencido isso aqui. não vai acontecer porque então nós não vamos permitir, não é mesmo? Porque aqui Não ainda mesmo. é uma democracia neste Graças a Deus. coletivo. Exatamente. Quer falar, Tipo Théo? assim, não acho. Eu concordo em parte com o que o Pedro disse, né? Mas assim, eu acho que é um carro que, assim, ele tem. Você olhando ele de frente, ele é muito bonito. Acho que essa imagem de coroação vem muito claramente. Mas eu não sei, é um carro que, assim, se você tira determinados elementos, ele é uma maçaroca dourada, né? Tipo assim, ele não tem muitos elementos, né? Não que um carro precise ter muitos elementos para dizer alguma coisa, né? Mas eu acho que o que mais me incomoda no carro em si é a coroa, né? Eu acho uma coroa simples, né? Eu acho que esperava um pouco mais, né, dessa coroa da Imperatriz, né? Eu acho que tinha uma expectativa que, assim, para mim não foi atingida. Eu acho que... E aí por isso que eu boto ele ali na... Passou bem, né? Tipo, não é um carro feio, tá longe de ser um O carro que feio, mais me é um pega é carro bem que bonito, esse é um mas desfile de muito alto nível estético, assim, né? sim, A gente teve nesse desfile alegorias babilônicas, assim, sim, das cabeças do cangaço, carro do céu, carro do inferno ali. Eu acho que esse desfile tem grandes momentos alegóricos, momentos muito singelos e muito fortes. Eu entendo quando o Pedro fala dessa força, né? Eu acho que a cara do Lampião com a filha dele na frente produziu talvez uma das grandes imagens do carnaval. Acho que isso não fica dúvidas, né? Acho que isso é muito forte e muito simbólico para o que o enredo passe para a mensagem toda do desfile. Mas olhando sobretudo essa foto, né? Acho que a gente entende bem o que o Theo falou também dessa simplicidade de formas, talvez, que me incomoda também um pouco, assim. Não é o problema dele ser dourado ou disso, mas a construção visual dele, né? Eu acho simples em alguma medida, sim. E é exatamente por isso. Theo queria descer mais, né, Theo? não. Eu deixaria ele ali no Queria passou bem. sim. E você não sabe o que acontece nos bastidores desse programa. Então, assim, entre bonde da meiuca e passou bem, a gente vai colocar no passou bem. É isso, time? Não, sim. Passou, até porque eu queria babilônico. Então, entre o bonde da Meiuca, Então, passou bem eu acho que babilônico, Não, eu só voto passou bem desde o início. Então, assim, negociamos não no fez passou feio. bem. Passou bem, excelente. Um belo trabalho aí de Leandro Foi Ranieri, um passou bem campeoníssimo, né? para Quem outro a gente babilônico. aqui falando mal dessa alegoria ganhou 10, foi aí campeoníssima, né? Exatamente. Vamos mudar isso. E agora vamos para ela. A gente vai sair de Ramos direto para Niterói. E aí temos esse último carro, que é um carro que fala aí exatamente da Rosa Maria sendo coroada, né? É a santa que o povo aclamou, o nome do carro. Então a gente tem essa escultura central com esses movimentos de Parintins, belíssimos, inclusive, assim, já adiantando um pouco a minha opinião. E tem esse manto que reveste ela das flores com essas outras esculturas, né, que são meio meretrizes, mulheres meio nuas, assim. Eu acho, sobretudo, essa imagem aqui, né, dessas esculturas com essa escultura central. Talvez a escultura central divirja um pouco opiniões, assim, né, a qualidade da escultura, mas eu acho essa imagem da rosa, né, e dessa composição toda muito interessante. O que os meninos acham? Vai, Theo, pode falar. Então, tipo assim, o que eu ia falar é que pra mim esse carro seria assim perfeito se virasse a escultura, botasse essa parte fosse a de trás e a de trás fosse a parte da frente. Porque eu acho ela mais bonita na parte de trás do que na parte da frente. Eu achei essa imagem maravilhosa. Se viesse a coroa então na frente, pra mim assim, mas eu acho que é um carro que tipo passou bem, ele não tem assim grandes problemas de acabamento, apesar dessa escultura central ser um pouco questionável, assim, né? Mas, assim, não é uma escultura que não tem uma boa proporção. Mas eu acho que o que me pega, assim, de, tipo assim, desse carro merecer o passou bem é o letreiro da Viradouro em flores, que isso, enfim, foi fantástico, né? Eu achei isso muito bonito. Mas eu acho que é isso, é um carro que passou bem, também Compõe, né? poderia A estar gente ali está falando na... aqui de últimos carros
que deixam a desejar, ou que não são exatamente Sim. o ponto alto do desfile. Acho que o conjunto da Viradouro é muito bom, né? Um conjunto alegórico, Sim. para mim, dos melhores do ano. Mas esse último carro ali não faz feio. É isso mesmo, Pedro? É outra coroação, né? Uma segunda coroação que a gente fala aqui. Eu acho que esse carro ele mantém principalmente o nível de sensibilidade e delicadeza de todo o desfile, todo o trabalho do Perfeito. Tarcísio na Viradouro. Essa simbologia do manto da Rosa Maria carregando as outras mulheres pretas, eu acho tão simples e tão forte, tão potente. Eu lembro de ter ficado, né, muito emocionado no final, ainda com o cheiro das rosas desse letreiro da Viradouro que dava para sentir ali de onde eu assisti ele no 3. Então acho que a força desse carro, principalmente, manteve a potência do desfile até o final. Acho ele muito bem executado. Talvez não seja o melhor último carro do ano, mas passou muito bem. Um baita trabalho também. É isto. Então, vamos lá. Sem muitas discussões dessa vez, vamos para o Passou Bem, o último carro da Viradouro. Perfeito? Perfeito. E vamos agora de Niterói para o nosso terceiro lugar, que é a Vila Isabel, Evoé. E exatamente, carnaval aí, essa última alegoria, né? O desfile da Vila Isabel, que falou aí das festas de fé, e terminou justamente com o carnaval, com um truque que a gente já conhecia, né? Um truque aí que Paulo Barros já havia feito, 2019, né, gente? O ano do Motoqueiro Fantasma, ele usou em alguma outra vez, Sim. acho que foi isso, né? Ele adora uma rampa, né? Lá em É. 2007, com a Viradouro, ele usou a rampa de esqui Não, do rampa de Gabriel. esqui, se a gente for falar de rampa de esqui de Paulo Barros, a gente vai ficar É. aqui até amanhã, Pedro. Não, tô Ele dizendo tem assim, coisa de rampa, né? instrumentos que sobem, coisas que sobem, que saíram da alegoria e desciam, né? Então, como essa foto mostra bem, né? Todas as alas do setor abriam e o carro onde estava o Rei Momo, né? Esse carro saía da alegoria e descia até o início do setor, né? Ele cruzava o setor desse desfile inteiro. Eu acho que, assim, em termos de acabamento, de estética do carro, eu acho impecável. O truque é Impecável. muito. A palavra seria impecável, Ah, Pedro. você não acha, Leonardo? Você quer me dizer alguma Eu coisa? Você joguei a quer... dúvida, eu só joguei a dúvida. Meu papel é provocar. Você tá sempre com, Eu você sou tem uma sempre muitas bujanra. Aqui eu dúvidas sou sobre uma as, bujanra só. você tem Entendeu? sempre muitas dúvidas sobre as nossas opiniões, né? Eu E tenho. muitas certezas sobre as suas, talvez. Ah, mas aí fica a critério. Eu não Entendi. tô aqui pra, eu não tô aqui para desmentir ninguém, eu tô aqui Posso para. continuar Por ou... favor, né? Muito obrigado. Eu acho impecável o acabamento do último carro, agora mais do que nunca. Mas o truque é manjado, né? O truque é manjado, assim, a reação da galera, tipo, todo mundo sabia que ia ser um carro com remão em cima, mas é porque o desfile, eu acho que, assim, quando a gente analisa, obviamente, o último carro de frente do Abrialas, a gente está carregando também sempre o que veio ali antes, né? Então, assim, o carro, Exatamente. ele passa bem, muito bem, também não só pela estética, mas também pela energia do desfile. E a energia do desfile da Vila foi altíssima voltagem. Então, assim, era isso, era um Bugatti descendo sei lá, carro é esse, descendo a rampa, com o Raymondo Ah, dando carro meia antigo, volta, né? e a galera, tipo, muito animada, muito feliz. Eu vou, Então, assim, eu tipo, vou, eu vou, não era eu vou. nada, não era nada. Mas eu acho um carro eficiente, assim. E é aquilo que a gente sempre fala, né, Léo? Tudo acaba em carnaval, não é mesmo? Tudo acaba em carnaval. Talvez esse seja o primeiro ponto da minha crítica. Assim. Mais um carro de Sim. carnaval, gente. Quem Mas, aguenta? gente, uma porra de um enredo falando de festas, vai terminar com o quê? Você quer uma lista de festas, Pedro? Eu Poderia posso te terminar com dar. Porra, muitas não, um coisas. desfile. Não, meus amores, um desfile de carnaval, um enredo sobre festas populares. Se não terminar com carnaval, aí que eu fico bolado. Aí que eu vou ficar chateado. Tem que Tá terminar com serviço de carnaval. clichês, Pedro. Sim. É. Digamos não. Gente, é safe space, é safe space. Você tem que terminar com o que você acha. É que nem o enredo lá do desfile de 2014 de Gaia, que todo mundo esperava um enredo otimista, Renato Lage revolucionário e termina Termina no, como? Com Exatamente. Apocalipse, com no tudo dando uma Apocalipse, o que eu merda. acho ótimo, que eu não tenho Eu nenhuma acho crítica a Eu, ótimo, respeito. eu também gosto. mas as Mas se as pessoas não pessoas não estão gostaram preparadas muito. para o fim do mundo, Não aí é um estão problema que preparados. nós temos que resolver Não na Exatamente. estão, terapia. não estão. Mas enfim, eu acho que esse carro passou muito bem dentro do que a escola propôs, dentro do que a gente esperava do final desse enredo. Seu voto é para passou bem também. A gente Passou está bem, muito passou bem. bonzinho até agora, né? Vamos, Calma, né? Calma. vamos. É, vai chegar os momentos críticos. Theo, qual é o seu voto? Fale aí, esclareça aí pra gente. Escureça. Eu,
Eu também concordo com o Pedro que ele passou bem, mas assim, eu acho que a palavra impecável de acabamento é uma palavra muito forte, né? Até porque, assim, olhando mais uma vez, eu batendo nas coroas, né, que passaram esse ano, assim, Ela é um esse Cristo de meio da coroas, então, coroa, né? esse meio, Gente, essa terceira coroa, coroa, né? assim, É exatamente, verdade. terceira coroa, e ainda vem mais, né? Assim, não tá mal acabado ali o meio dela, mas assim, eu acho que poderia, assim, ter alguma coisa, não sei, botava umas pessoas ali, uns homens fortes, assim como o Paulo Barros adora colocar, né? Então, assim, mas assim, o carro em si é, assim, não tem, acho que não tem muito o que falar, né? Tipo assim, é um carro Uhum. com boas esculturas, tem um bom acabamento, tem um efeito que, assim, ai, por mais que pra gente seja algo super comum, mas, assim, para um grande público, assim, no geral, as pessoas gostam, ainda mais que houveram outros carros no desfile, né, como o Pedro falou. É impossível não ver a trajetória do desfile, falando do último carro, que, enfim, foram carros muito bons, né, passaram carros muito bons, então eu acho que esse carro ele fecha bem o desfile, ele não é Talvez a tipo alegoria do ano passou nesse desfile, né? Que é é. São Ah, sem Jorge. dúvida, né? Então é isso, né, gente? Passou bem aí. As 3 primeiras colocadas do desfile estão aqui, por enquanto, aí apresentando carros bastante satisfatórios. Se eu não me engano, todas as 3 gabaritaram alegorias e fantasias. Eu posso estar enganado, mas eu imagino que sim. Bom, vamos então ao nosso quarto lugar. Ela, maravilhosa e soberana. A Beija-Flor é um pouco do que aquilo aquela nossa justificativa, né, galera? Não é exatamente o último carro da escola, mas é o último tripé, né? O último elemento alegórico. A Beija-Flor. Acho que uma coisa que eu gosto muito, inclusive, no desfile da Beija-Flor, é que ela testou formatos, assim. Então tinha aquele abre-alas cenográfico, que era aquela cena da independência, e depois 3 chassis, e ela brincando muito, mesclando o que era tripé, o que era alegoria. E aí, dentro dessa brincadeira, ela decidiu terminar o tripé com essa alegoria, que é por um novo nascimento, né? Que aí traz a Beija-Flor como esse subversivo Beija-Flor das multidões, e que traz para mim o grande momento dessa alegoria é trazer ninguém menos que ela. Se você não sabe quem é ela, por favor, vai estudar aquelas. Mas é a Heloísa dos Leopardos, maravilhosa, Não é uma Alcione. travesti. Não é Alcione, muito bem colocado, então, né? É uma travesti das mais importantes da história LGBTQIA+, do Brasil, né? Foi parte da primeira geração, da geração pioneira de travestis que atuou e, enfim, lutou. Veja Divinas Divas, está na Netflix, um filme maravilhoso que você vai conhecer. Mas não bastante, não sobre tudo isso. Heloísa dos Leopardos foi considerada a primeira rainha de bateria do carnaval, justamente na Beija-Flor, na década de 70. Então, esse reencontro da Heloína com a Beija-Flor, ela veio aí como destaque do último carro. Theo, quer começar? Essas formas vazadas, esse grande beija-flor, bastante ferro na alegoria, né? Não ferro no sentido pejorativo que a gente usa, a Sim. alegoria tem ferro. Não, a proposta da alegoria era exatamente essa, né? Essa estrutura metálica, vamos dizer assim. O que você achou, Thelzinho? Eu acho que o ponto auge é o fato da Leonina vir nesse carro, né? Eu gosto né, de quando a escola tem esse resgate de personalidade, né? Eu acho isso muito interessante. Mas indo para o elemento alegórico em si, né? E aí comentando um pouquinho do que vem antes, né? Porque eu acho que é inevitável não comentar neste caso específico o que vem antes, né? Porque acho que a proposta da Beija-Flor é trazer um carro, não, um tripé, um carro e mais um tripé, né? Meio que formando a bandeira, né, brasileira, o que eu acho uma ideia muito interessante, mas que na prática eu acho que não aconteceu muito bem. E aí, falando agora especificamente desse elemento alegórico, gosto muito dele ser vazado e desses ferros aparentes. Eu gosto de ferro assim, Eu gosto muito aparente, né? dessa Eu estrutura acho vazada também. é uma Eu estrutura acho muito isso muito boa, interessante. mas que cai nessa de a gente não consegue ler o que está escrito, né? Uhum. Assim, não funciona, né? E essa essa escultura, né, de beija-flor que assim realmente você vê que tem problemas de acabamento, né? Eu vi essa escultura sendo feita uma semana antes do desfile
Então, assim, dá para entender o porquê dela ter problemas, né? Enfim, o pré-carnaval, assim, o final, né, do carnaval da Beija-Flor, né? A gente sabe que foi um carnaval complicado, né? Enfim, houveram problemas de barracão e acho que essa alegoria não fugiu disso, né? Porque eu chegava na sede do samba, era uma alegoria que ficava onde era o barracão da Imperatriz, e assim, não entendi o que que era, o que ia ser, e acho que só fui entender o que era no dia do desfile mesmo. Então, acho que para mim é um perlingeiro por conta, talvez, dessa escultura, né, ruim, mas assim, eu gosto muito da estrutura do carro. Gosto muito, muito mesmo. É isso. Então, o voto do Theo é para Perligeiro. E aí, Pedro? Eu vou pelo mesmo caminho, mas eu acho o seguinte, é porque o que incomoda mais é porque é justamente o símbolo da escola, né? Tipo, o beija-flor. Sim. Sim. E aí você vê, né, um beija-flor que você não consegue identificar direito o bico com o corpo, com essa asa meia Essa bomba. foto, para mim, da traseira dele com É essas muito estrelinhas, para complicado. mim, é É bastante muito complicada. Para dizer complicado. uma Sim, palavra simpática, é bastante complicado. Complicado para não ser sim. ofensivo. O escrito, né, pela nossa independência também não funciona, porque, enfim, ao vivo não funcionou, aqui na TV não funcionou, vendo a foto não funcionou também. A estrutura metálica é legal, mas assim, a gente já viu também em vários outros momentos, então assim, também não é nada fora da curva. O que salva para mim no tripé é a presença da Heloína mesmo por ela, né? Então assim, ela poderia estar em algo muito mais legal, assim, num tripé muito mais interessante no final. Acho a proposta, a ideia desse jogo de conceitos de tripé, alegoria e tal, muito legal, mas para mim, com esse último elemento, não funcionou, não. Eu só coloco ali na categoria do perlingeiro, porque tem coisa pior que ainda vai vir, né? Mas para mim é isso. Mas é isso, então, galera. Vamos, infelizmente. Eu gosto muito do desfile da Beija-Flor. Vou dizer assim, acho que o Eu desfile da gosto Beija-Flor também. Mas... Sim, tem também coisas muito gosto. boas. Acho que não tem nenhum Sim. hate aqui desses de que a Beija-Flor tava Não, horrível, a Beija-Flor Não, não mesmo. merecia não, ficar não. em oitavo lugar. Não é isso, mas realmente, se a gente falar de última alegoria, acho que é um ponto sensível desse desfile. Vamos lá, e de Nilópolis a gente vai pegar um trem, por que não, para Mangueira, estação primeira, nada mais adequado do que ir para Mangueira de trem, inclusive. E aí temos essa, vou dizer polêmica, uma alegoria que está polêmica, que é essa última alegoria que representava o axé. Né? Eu fui procurar os nomes das alegorias, e o nome dessa é axé. Né? Aí temos um trabalho todo de verde e rosa, como é de se esperar, e esse prateado aí. E já que destacamos a presença de Heloína, vamos destacar também a presença de nossa ministra, excelentíssima ministra da Cultura, Margarete Menezes, maravilhosa, que desfilou aí no alto desse carro. Bom, isso aqui já me chama um problema para esse carro. Isso aí, mas quem fez esse PowerPoint já foi malicioso aí, porque a gente podia ter esquecido esse banner, vamos dizer assim, né? Essa arte aí dessa traseira do carro que é bastante complicada a despeito de, enfim, de falar de Tia Fé, de trazer a imagem de Tia Fé. É importantíssimo por si só, mas assim, o que eu vou dizer, eu vou dar minha opinião, não tenho medo de polêmica. Eu gosto desse carro. Eu gosto dessa combinação de prata, verde e rosa. Acho o Max Lopes, acho anos 2000, sinto um frescor 2002, 2003, assim, sinto esse aroma. Leonardo, vou ter que concordar com você, é isso mesmo. Ai, que coisa chata, Pedro. Todo o meu ranço por dourado é compensado pela minha quedinha por prateado. Acho que prateado já é meio caminho andado para mim. E eu gosto desse tom pastelzinho, né? Essa coisinha do Combina rosinha muito, para mim bebê combina, para mim com combina. verde. Então, assim, é um nada o carro é um absolutamente um nada, mas É, ele funciona, assim. Ele para mim, funciona ele é um esse jogo de amontoado de cores. gente, é É um basicamente isso. amontoado de gente com muito axé, Dona Margarete. Esse flyer da Lapa no fundo, né? Aquela coisa que entrega na porta do Pavão Azul, ali na frente da Mendes Sá, e que é muito ruim, né? Assim, é melhor não ter nada, né? Assim, porque Era só parece melhor a foto da realmente. tia, era melhor a foto da tia Fé sem nada, né? Porque Sim, parece né? de fato que Sim. lembrou-se de imprimir no dia, né? Assim, a gente sabe da dificuldade, mas
a entrega é importante também. Esses balões também brancos que foram De soltos no pomba. final. Mas eu concordo com esse viés nostálgico do carro, do visual do carro. Eu acho que em outros momentos do Tiro da Mangueira tem, né? Acho que o trabalho do Guilherme e da Annick dialoga muito com os anos 80, depois com muita coisa lembra o Max também. E eu acho que eu concordo com o Léo nesse sentido. Eu acho que funciona bem também pela questão diurna do final do desfile. Eu acho que esse prata com esse rosa, com verde, imprimiu muito bem ali com o amanhecer do desfile. Sim. Mas, como também, assim, em termos de trabalho estético também não é nada demais, eu vou colocar como meiuca. A gente tem essa categoria, né? Tem. Temos a categoria da Meiuca. Porque, assim, ele não tem, para mim, o peso e a força dos outros três que já estão lá no Passou Bem. Então acho que ele fica um pouquinho abaixo, mas também não é um perligeiro, né? Então eu coloco ele no meio da tabela, na zona da Sul-Americana. Exatamente. Theo, concorda? Você quer? Eu Tem gente que não super gosta muito desse concordo. carro. Concordo, o bonde da Meiuca, assim, eu acho que carro prata espelhado ao amanhecer é tipo clássico de vai irritar, entendeu? Mas eu acho que infelizmente esse carro tem uns problemas. Eu acho essas composições laterais com essas saias bem complicado, fica uma coisa meio disco voador, meio, enfim, Isso, para mim já me conquistou. não me Você tá me dando agrada. argumentos, Theo. Você tá me dando argumentos para gostar do carro. Mas eu gosto muito eu acho que assim, se não tivesse a parte de trás do carro, poderia até entrar Tem no essa Passou rampa Bem. estranha em cima, né? Que Então, leva a tem. Essa Margarete, rampa né? no Você não entende o que meio. é isso. Sim, mas assim, a frente do carro, gosto muito, maravilhosa, gosto dos Sim. tons pastéis, eu acho que nesse sentido. Não me incomoda esse exagero de composições na frente, o que me incomoda mais são as composições laterais mesmo, mas assim. E o flyer no final, enfim, parece uma logo assim, fajuta de anúncio de enredo, né? Enfim, então. Enfim, e as pombinhas Parece um flyer de saindo. compra o ouro mesmo, sabe aquele flyer de compra o ouro, né? Tá bom. A gente entendeu que é ruim, Chega, né? chega! Acho que já deu, né, gente? É Vamos isso. para o próximo. Meiuca. Vamos para o Meiuca próximo. aí. Mangueira, então, ficou no nosso bonde da Meiuca. Mais um aqui agora. E a gente vai permanecer. Não, que a Baixada já ficou lá em Lópolis. Agora a gente vai voltar para a Baixada. Mas agora, enfim, mais uma foto aí da excelentíssima ministra Margarete Menezes. Um beijo, maravilhosa. Diva. E agora chegamos em Caxias. E chegamos em Caxias mesmo, porque chegamos em Xerém. Né? Esse último carro aí, que representava um pouco Xerém. Né? O nome do carro era... Mas eu fico em Xerém porque é terra boa, celebração no quintal. E esse quintal recebia, então, a Portela, a Águia de Madureira, todas as escolas de samba. E tivemos uma águia, né? Eu que sou portelense, já gostei, porque já tivemos uma águia bonita esse ano. Né? Algumas que eu gosto muito da Águia da Ilha também. Mas é isso, tivemos a presença, obviamente, do homenageado, Zeca Pagodinho, que já dá um plus aí na alegoria maravilhosa. Tivemos essa estrutura com essas bandeiras também. Tivemos essas jaqueiras de barro, né? Que são uma referência à jaqueira, enfim, a árvore centenária que estava na fundação da Portela. Essa águia com esse detalhezinho que é a coroa da Grande Rio, né? Uma águia com a coroa da Grande Rio, que é lindo também. E é isso. Bom, para mim, é babilônico, não há o que dizer. Até águia me convenceu. Mas sei que essa não é a opinião de Pedro Wilmerdorf. Águia te convence? Nunca, né? Mas assim, eu gosto, mas me diz pouco. Eu acho a simbologia da coroazinha do Grande Rio fofinha e tal. Assim, não tem mistério, né? Se enfiou o homenageado, tem a águia da escola para quem ele torce, um bando de bandeira de escola de samba atrás, e é isso, cara. Então, assim, ele Mas cumpre. precisava de mais? A minha pergunta é: precisava de mais? Bom, se você pode entregar mais, me entregue mais. Se você não pode entregar mais, me entregue isso aí. Então, Bom, eu vou chamar a Theo porque a Theo vai defender. Tenho certeza, não tenho dúvidas. Eu prometo que eu não vou puxar muito a sardinha, mas eu gosto muito desse carro. Eu concordo com o Léo, eu acho ele babilônico. Assim, há questões nele que me incomodam, né? Assim, esse embaixo da águia com esses arabescos poderia estar um pouquinho mais trabalhado, para não falar que eu vou só elogiar esse carro, né? Mas assim, para mim essa águia isso do é a lado é o melhor quê, águia do gente? Isso ano. marrom.
Isso são as São as jaqueiras jaqueiras. que eu falei. Parece uns Cheetos, né? É porque é uma escultura que É uma escultura referencia ao trabalho, entendeu? Eu não vou ficar aqui dando de aula barro, sobre Não, nem tem quero, conceito, não te tem contratei para conceito. isso. Tem conceito. Tem conceito, é óbvio que tem conceito. Tem A gente tá falando conceito, de tem Leonardo da Sempre conceito. Mônica tem, pela gente. Haddad. Sempre Mas tem. agora, a gente falou tão mal da Tia Fé que a gente vai falar de uma obra assinada por Guilherme Kidd, artista contemporâneo, que já tinha feito os fundos da alegoria do carnaval. Do carro do carnaval, né? E aí ele pintou esse Zeca maravilhoso que não só saúda e celebra todas as co-irmãs, né? Mas vocês não vão dizer que o entorno da ilustração é horroroso, né? Esse acabamento azul Eu não em ia volta. me ater a isso. Sim, a gente vai Pedro, chegar eu ia lá, me Pedro. ater, assim. O Calma, acabamento calma. deixou a desejar? Deixou a desejar. Ah, tá. Mas o que é uma obra de Guilherme Kidd que agrega valor ao Então, carro, né? como é que algo é babilônico se deixou a desejar no acabamento? A gente ficou um pouco sem argumento agora, até. O que a gente vai fazer? Talvez não seja tão babilônico assim, mas É um eu acho que ainda tá babilônicozinho, o é que um impressiona. babilônicozinho. É um babilônicozinho. É um mesopotâmico que tá ali É um perto. meso- Que É tá um ali perto. pertinho, é um Não chega a pertinho. Babilônia, um Oriente Médio, entendeu? Entendi. Não, vou deixar para Eu acho que vocês. se a gente for pensar num ano que não tem alegorias Levem para a civilização que tão vocês boas quiserem. assim no final do desfile, eu acho babilônicozinho. Bom, então se é babilônicozinho, bota aí no cozinho. Tá bom. Eu tô aqui para defender Grande Rio, então é 2-1, perdi. Tá bom. 2-1, exatamente. Então é isso, Pedro. Eu sou um democrata. Eu sou. Justo. E vamos de Salgueiro. Nossa. Salgueiro que ficou em 7º lugar. Isso era para Pedro, ser que o é um quê? Silva Teller, né? Que tem uma Cara, proximidade, que está acostumado a ir em programas da é internet, eu não vou difícil. dizer quais, porque as pessoas sabem, a Eu devia defender o Salgueiro. eu devia receber uma bolsa Torrão Amado. É difícil. E aí, eu queria dizer o nome dessa alegoria, porque o nome dessa alegoria já diz muita coisa. Eu queria dizer que o nome dessa alegoria é Vermelha Paixão em um Paraíso Delirante. Cara, é E o que isso Eu acho que significa? não precisa dizer Alguém mais se nada. atreveria a me dizer o que isso significa? É indefensável. Eu acho que é tudo. É porque talvez seja o carro menos delirante do desfile todo. Do desfile. Você É o ousaria carro- dizer que tem carros delirantes, Pedro? Não, porra, se tem um carro com um com diabão certeza. assim, com o braço, isso é um delírio. O Não, diabo com não certeza, existe. tem. E diabo não existe, tá bom. Ah, vocês contrataram Polêmica. um ateu, então vocês se Polêmica. Então, assim, aí o carro mais quadrado, mais certinho, mais é o delirante. É muito complicado. O que isso, salva esse carro, pra mim, é tipo que ele não é mal feito. Ele é bem Mas acabado. isso é toda uma questão do desfile do Salgueiro, né? Acho que de Sim, nenhuma maneira sim, a gente ok. não pode chamar o desfile do Salgueiro de feio. A gente pode chamar Não. um enredo Não ruim, mesmo. sem dúvida, um enredo sem embasamento, com certeza. Não, Imagens genéricas. o desfile é o caótico, né? Assim, tipo, ele é um grande. São 80 minutos de absolutamente nada. Mas, assim, ele é um desfile com dinheiro, com harmonização. Sim. Então, Harmonização assim, facial. O bom gosto é harmonização vídeo organizado, facial. né? Famoso É. vídeo organizado. Né? Vídeo organizado. Mas, cara, em termos é isso, o briefing, a entrega pro briefing desse carro Não aí entregou. é totalmente Eu nada. Assim. queria que vocês traduzissem em uma palavra o que significa esse carro. Ele é o coreto da Praça Seca aqui, perto onde eu moro. É o clichê carro do carnaval que termina o desfile. É isso. Exatamente. Aí Então, tem esse rei de copas aí. Entre esse e na Vila Isabel, maioria não qual a diz gente nada. prefere? Isso é uma questão. Não, o da Vila Isabel é muito melhor, gente. Vocês acham? Ah, Eu vou ter que concordar. Eu falei mal do carro da Vila Isabel e... E o da acho que Vila Isabel é eu coerente, acho que pelo entre menos. os dois eu prefiro o da Grande Rio, que também é um carro. E também é carnaval. Hein? Também é um carro O de Pix caiu, né? carnaval, O famoso então. o Pix de Caxias caiu. O Pix caiu. O Pix de Caxias está em dia. Mas eu Bom, gosto então é desse isso. carro do Salgueiro. Eu gosto. Ele Você não é gosta? feio. Não. Você gosta é uma palavra Então forte. leva pra feio, você. né, Ele não é um carro feio, não. Ele é longe de ser um carro feio. Não, é óbvio. Ele só não diz Ninguém tá nada, chamando o carro mas, de feio assim, aqui. Não, gente, mas olha só, existe um memorando que explica o que é o carro e o que a gente vai ver. Não podemos desgrudar a obra do contexto. Não dá. Obrigado. Isso aí. Mas, não dá. mas aí entra a questão. Quantas pessoas lá sabiam que o nome desse carro era esse?
Não, ninguém sabia nada, porque esse desfile Então, você começa sem saber e termina sabendo menos do que você quando começou que não sabia. Então, Bom, você não vai me botar esse carro no Passou Bem, né, Theo? não, óbvio que não. A gente vai pro bonde da meiuca, não, né? bonde da meiuca, bonde da Nossa, Por meiuca. favor. bonde da meiuca, quase perligeiro, né? É porque ele, não, porque ele é bem feito. Não, bonde da Não, meiuca um é bom bem bonde da acabamento, assim. Vamos de meiuca, que é o que tem faz uma... jus à posição que o Salgueiro tirou, né? Que é um ele não é sétimo lugar. um carro mal Uma coisa acabado, meio só não tem Vinícius de Moraes, conceito. né? As feias que me Só não tem desculpem, né? Mas... conceito. Aí você tá indo para um campo que aí a gente vai pro próximo carro. Pode ser Que burro, é... mas você pode tem que ser bonito, pelo menos. Aí a gente vai para um carro que realmente a gente está falando de quê? De Rosa Magalhães, de João Isso aí é Vitor elite. Araújo. Isso aí, estamos falando da elite. É uma Isso aí é obra-prima. elite. Uma obra-prima. Gente, vamos destacar primeiro, sobretudo, a presença de Mestre Damasceno, um grande artista da cultura popular brasileira, homenageado no enredo, que saiu da Ilha de Marajó para desfilar. Então, assim, não tiraram Mestre Damasceno à toa de casa, né? Porque ele podia Avô de pegar. Gleice Damasceno, mentira. Mas é isso. Eu acho que assim, a gente falou tanto de complexidade e tal, mas é um carro tão singelo, né? Mas tão bonito, tão potente, Que assim, entrega. tão que entrega papel picado, que é um motivo de felicidade sempre. Chuva de papel picado é uma coisa, um clichê de última alegoria, mas que sempre funciona, que tá aí. Gente, É bonito de frente, é bonito de lado, é bonito de trás. Então, É já isso aqui. dizia a filósofa Glória isso. Calil, chique é ser inteligente. E é um carro Básico. inteligente. É um carro inteligente. Cria-se o conceito, né, do bufódromo, entrega-se tudo que pode relativo àquela cultura que você está contando ali. Demorou 45 minutos para sair da Índia e chegar na Ilha de Marajó? Eu diria 4 Demorou. setores. Sim, Demorou mas 10 chegou. Demorou. setores. 10 Demorou. setores. A Mas Índia é chegou bem. longe, a gente O que entende. importa é que chegou bem. Chegou, Chegou nadaram bem, e chegou chegaram bem. inteira. Não morreu na praia. Não Chegou morreu na Ilha inteira. de Marajó. E Temos entregou, cara. cultura Esse, belíssima. é isso que eu ia falar. Essa cabeça de búfalo belíssima. O jogo de cores muito bonito. O conceito de bufódromo é muito legal. Sim, é Brincando, né? maravilhoso. Enfim, isso não é difícil. Vai. E a Tuiuti não é a escola mais rica do Rio de Janeiro. Então, assim, não é difícil você também separar um pouquinho do seu carinho, do seu afeto para o último carro de uma escola. Nossa Sim. produção aqui no ponto, lembrando que o fundo do carro é muito bem acabado também. Não, Que é é o que o isso. Theo falou. A gente tem imagem de frente, De maravilhoso. frente, De lado, lateral. maravilhoso. Beleza. Atrás, O maravilhoso. DRE maravilhoso. É isso. Termina com Miançã, ótimo, bem alto astral. É isso. Nossa, o Theo falou, eu Que, não tinha aliás, reparado ainda. cansadíssima, né? Como trabalhou Yansan nesse Essa carnaval. Yansan, já tinha sim. desfilado na Mangueira, já Por tava. isso que aí ela tá sentada. Ela O tá búfalo sentada, com meio ela palmo tá de ali língua para fora. calma. E ela emendou 2 desfiles, porque Mangueira e Tuiuti foram seguidas. Então, assim, ela não descansou Sim. essa Yansan. E a querida tava na comissão de frente da Tuiuti também, né? Da Tuiuti também. Então ela fez Sim, a Ivete sim. Sangalo, saiu, e Yansan Saiu veio e com o foi búfalo pro ali final da alegoria. pelo 31 de março, voltou. Mas é É babilônico, isso. né? Esse É Babilônico, não há dúvidas. E agora a gente vai pegar um carro e vai tomar um sorvete na Ribeira. Né? E literalmente vamos tomar um sorvete na Ribeira. Só que o sorvete vai derreter. O sorvete vai derreter, vai tombar. Então a gente tem esse avancê, para quem não sabe, isso é um avancê, que é essa parte que é acoplada, entre aspas, né? Encaixada na alegoria ali na frente, que é esse coisa com os peixes, esse destaque. E aí depois a gente tem um carro que tem essas chitas, tem essas flores, tem os sorvetes e tem, Tem enfim. bastante coisa, né? É isso, Pedro, você captou o que eu não tava, o que eu não disse, mas eu transpareci, né? Eu acho que é isso. A gente falou tanto da Tuiuti que ele tem muita informação e muita cor, e ao mesmo tempo ele é tão claro no que ele quer dizer, né? Ele tem uma coisa colorida, mas muito bem resolvida. Para mim, esse é o oposto, assim, do que a gente estava dizendo, né? Ele tem muita informação e isso, para mim, é um problema nesse sentido, assim, de cores, de estampas, de formatos. O que vocês acham, meninas? Eu gosto do avancê da frente, né? Eu acho que se fosse o avancê, só o avancê, talvez o desfile teria terminado Se fosse pouco só melhor. aquilo, Se fosse tira o só resto. aquilo, Era mais honesto combinar com o avancê. Deixava lá. Foi isso que o Theo quis dizer, né? deixava preso aonde ele ficou Ai, preso. que coisa boa. Mas eu acho que é muito isso que o Léo falou, né? Assim, são 2 carros muito parecidos,
assim, no quesito bandeirinhas e estampas de chita, né? Então, assim, e aí a gente vê um carro que, assim, uma excelência e um carro que deixa totalmente a desejar, né? Assim, tem, assim, as esculturas são bem feitas, o sorvete é bem feito, o burrinho é bem feito, os peixes são bem feitos, mas, assim, não agrada. Eu acho que enfim, o Theo foi pelo mesmo caminho que eu. É porque o excesso de informação, ele tem que ser. Aí a Aí, gente ó. tem, só contextualizando, Pedro, só essa imagem, porque para a gente analisar a obra por completo, a gente ainda tem esse problema, né? Pois é, o carro E bateu dois problemas, né? no Porque o sol é viaduto, um né? problema, o farol é um problema. Três problemas, né? Porque as duas esculturas têm problemas, né? E, enfim, né? Ainda tá São quatro tombado, né? problemas, né? O Então, farol é um problema, o sol é um problema, o carro é um problema e o é um desfile é outro problema. problema. Então, Sim, assim, é muito problema para uma é escola muito só. problema. Eu acho que excesso de informação no carnaval não é novidade, enfim, você tem que saber trabalhar se você quer trazer muita informação no seu carro, na sua fantasia e tal. Eu acho que na Tuiuti é muito bem trabalhado porque as informações elas se apresentam juntas de uma forma muito bacana no último carro, mas você consegue identificar pontualmente tudo que está ali. O excesso de informação nesse último carro da Tijuca parece que é tudo se escondendo. É uma coisa meio borrada para meio que tipo esconder que tem problema de acabamento, que tem, né, que tem uma questão ali do casario lateral ali que parece né, aquele feltro assim só colado no isopor. É tudo meio que se anulando para virar uma grande maçaroca colorida. Eu não gosto mesmo desse último carro. Quando passou ele tombado, eu quis acreditar que o farol estava tombado mesmo, era uma Era questão. conceito. Tipo aquele ano da ilha em 2014, que o destaque veio o desfile inteiro assim para frente, que a gente não sabia E a o gente que não estava sabia muito acontecendo. bem, né? O que Eu falei, estava será que é uma acontecendo? coisa assim do videogame e tal? Enfim, é muito complicado esse último carro. E eu confesso que essa ideia de só entrar o Avancê, passa a faca ali, só entra o Um Avancê. momento de edição é Vai. importante, né? Um Vamos momento de brincar com edição. conceitos alegóricos com a Beija-Flor. Acho que teria sido menos prejudicial para a Tijuca. Sim, Mas, assim, a Tijuca começou mal alegoricamente do primeiro ao último carro, né? Então, assim, sim. não era uma É um surpresa que desfile chegasse problemático. o último carro tão complicado como esse que apareceu aí. O sorvete deu uma azedada no meio do caminho, né? Então a gente tem mais um carro para a categoria perligeiro da mocidade. Ou vocês querem jogar o carro no mangue como vocês Eu sugeriram? jogo esse carro no mangue tranquilamente. Eu acho que eu botaria no Peligeiro da Mocidade, porque acho que vem coisa pior. É isso. Então, vou concordar um pouco com o Theo. Depois a gente pode reavaliar aí. Mas é isso, Vocês vão me dar galera. razão em algum momento. É isso. Vamos avançar. Bom, a gente Bom, vai chegar em Oswaldo Cruz. Infelizmente, a gente vai chegar nela, na centenária, na queridíssima, na minha escola, Portela. Lidar aí com essa alegoria. Alguém quer começar? Eu não gostaria. eu acho que assim, se a gente abrir aqui agora um PDF da Constituição de 1988, em alguma parte dele vai estar escrito que isso é um crime, entendeu? Isso aí é criminoso. Isso tem que ser enquadrado ou no Código Penal, de alguma forma. Isso é criminoso. Eu diria que Cara, é um problema de estatuto ao idoso também. assim, acho que nem o Não, pior com certeza. inimigo de Marcos Falcon teria preparado algo tão ruim Coragem. para encerrar, teria coragem de preparar algo tão ruim para encerrar E eu vou o até mudar dano. o nosso layout aqui, amigo, porque você falou dele. E Ah, é ele que tá ali, ó. Ele tá aí, ali ó. nos olhando. Ele Olhando tá aqui para. nos olhando e nos julgando. O que vocês fizeram com a minha Tá escola? olhando Você lá vê do que alto, é uma ou lá cara de baixo de também. desespero. É, É um ele tá sorriso de olhando de onde ele quer desespero. que ele esteja, ele tá olhando um pouco preocupado com essa situação. Mas, cara, é isso, basicamente. É o ano do centenário da Portela, o desfile já foi o caos. E para completar o Merdelê, ainda vem esse último carro com esse Um alien. nada. É um Esse nada. alien de braço aberto. Sério, a É, primeira coisa que me remeteu foi Ridley Scott, Alien. É isso. Uma coisa que, assim, é surreal. A pessoa que fez não teve a pachorra de pensar assim: eu vou fazer um telão de LED, mas eu vou fazer um telão de LED no formato da coisa, né? Naquela, acho que é a última foto. A gente vê claramente que, tipo assim, não,
Não pega nem a moldura inteira do Não pega a porta-retrato. moldura inteira, Que sabe? Como é delícia, que né? Que trabalho, realmente, um É, trabalho São de... essas coisas que eu me pergunto. Não tem uma alma dentro de um barracão para falar está uma Não tem, porcaria, não não tem, amigo. funciona, não dá certo, E não. a gente falou tanto de Mas as formato, o formato molduras são desse muito carro bonitas. Eu é tenho um que dizer nada. que eu gosto muito das molduras, para não falar que a gente só vai criticar o carro. As Não, a gente só molduras são vai muito bem criticar o feitas. carro. A gente só vai criticar Mas o carro. assim, o restante. Enfim, essa escultura, Cara, é porque não há assim, o ele que é ruim de dizer, né? frente, Tipo ele é ruim assim, de lado, ele é ruim de longe, não, ele é de ruim qualquer do alto. ângulo. Eu nem me atrevo a olhar as Ele só costas não é disso. ruim Eu não se vou você nem, fechar eu não os vou nem olhos. E botar uma mesmo imagem, eu assim, não vou criar isso pra nossa mente. A Uma produção imagem tá de dizendo aqui no ponto que seria uma releitura da Águia Redentora. Ficou Não claríssimo, acho sei. que ficou mas claro. eu acho Não Ficou que sei. eu acho que é claríssimo. Sério. forçado. Foi que Eu vou não. pegar o Eu código acho que é penal. forçado. Peraí. Eu É acho isso. que é Nosso jurídico entra lá, os Cara, nem a responsáveis. tradição caindo da série ouro Ai, meu Deus. para intendente passou tão mal com esse último Eu carro. vou encerrar por aqui, porque senão o Pedro vai terminar com o É, processo. O Caravalho vai terminar com o processo por causa do Pedro e eu, Não mas vão não. jogar no mangue, isso aí. Eu vou. Não, é não, óbvio que a gente vai. Eu vai acho que não há direto, dúvida. Vai Inclusive vai devem direto. ter jogado, direto. né? Deviam ter jogado no mangue, mas assim, eu vou encerrar a discussão por aqui, porque senão você vai dizer, você vai ferir o Código Penal para falar mal dessa alegoria e o nosso jurídico não tá tão atento assim, doutora Beatriz Freire, cuidará disso. Mas é isso, já dissemos o suficiente, não vamos chutar cachorro Já. morto. Não mesmo. Vamos para uma próxima escola vizinha ali, não muito vizinha, mas que, enfim, dividiram o campeonato e quase dividiram o rebaixamento também, por que não? Por que Exatamente. não? São amigas mesmo. São Na alegria e na irmãs tristeza. ali coladas, na alegria e na tristeza, exatamente. A mocidade que trouxe aí o enredo sobre os herdeiros do mestre Vitalino, e o nome era Chega a Folia, Viva Vitalino. Vamos lá. Esse último carro, ele poderia ter saído de qualquer desfile, de qualquer ano, de qualquer, né? Porque a gente já falou aqui que tudo acaba em carnaval, né? Mas ele assim, mesmo sendo genérico, é um genérico muito ruim, assim. Porque é isso, é um bololô, aí tem esse cilindrão aí no meio, né? Que é um carrossel. É Carrossel, um, né? Tentativa. era para ser um É carrossel, um não carrossel sabemos com se é. elefantes, né? Então, Aí assim, tem esse você vê excesso de verde e que amarelo também, que a gente tá. jogam tudo. Dá uma coceirinha esse verde e Ainda dá uma amarelo, agonia, dá uma assim. Se agoniazinha. você não me alertar o que que é, eu já vou achar, ai meu Deus, né, a motociata. E aí, tipo, é isso. E assim, volto a falar, tem que falar do contexto. O Chile já foi complicado pra cacete, aí termina com esse carro, assim, uma melancolia. E é isso que o Theo falou, assim, eu não lembrava desse carro. Acho até melhor não lembrar. Mas eu não lembrava. Se você me perguntasse qual era o último carro da mocidade, eu não lembraria. Porque é claramente um carro em que, assim, fez o que podia, o que dava para fazer, mas eu acho que em termos de concepção ele também não é bom, assim. A ideia dele não é boa, porque não é nada, sabe? E entra naquilo que a gente falou, né? A gente tem um carro da Tuiuti que também é entolado de fitas e funciona muito bem. E nesse carro ele é entolado de fitas, mas assim, a frente do carro é uma coisa chapada. Você não consegue É, distinguir o que que é É, do não tem porque que não é. perspectiva, né? volume, você não tem Ele volume, você não tem não. perspectiva, você não tem construção de E se imagem, você assim. olha, você vê a lateral dele, ele parece que é um, assim, tirando os guarda-chuvas, parece que ele tá cortado. Passaram uma faca nele, né? Ele não tem volumes laterais, enfim. Não, assim, não tem grandes problemas, assim, de acabamento, né? Você vê que as coisas são minimamente acabadas, mas, assim, Concepção mesmo dele, acho que é ruim, assim. é uma concepção que deixa a desejar, né? E aí, mais um carro esse ano que tem esses tambores de lado, que, enfim, é uma ideia que já foi usada 1 milhão de vezes e, enfim, não Bom, a impressiona. minha dúvida é, vamos jogar no mangue ou não? Ou não precisa tanto? Eu acho que Eu fazendo acho jus à própria história da mocidade, né? Ele é um cidade perligeiro da super mocidade. ligeiro, É, sim, ele é um Ele também acho. cumpre perdido a na cidade. tradição de péssimos últimos carros da mocidade, porque não é Ele só honra. perligeiro, né? Ele Não. honra essa Sim. tradição, né? Então Leva o vamos prêmio. seguir por aí. Bom,
De uma verde e branco, a gente vai para outra verde e branco. Temos aí Arlindo Cruz em vida e em escultura, né? Tem tanto a presença física dele ali embaixo quanto em escultura. Aqui a presença do Arlindo com Babi Cruz, maravilhosa, Regina Casé logo aqui na frente, a filha dele. Eu posso começar dizendo assim, um belo caixote. Um caixote bem decorado, eu diria. Né? O formato dele é claramente um caixote, assim, ele é quadradão. Uma belíssima escultura do Arlindo, acho que talvez uma das melhores esculturas do ano, assim, se a gente pegar tudo, assim, acho que o trabalho da escultura, de pintura, a própria representação do Arlindo, acho uma alegoria muito competente. Me questiona mesmo essa questão do formato. Acho o formato um pouco menos criativo. Mas é isso. Telzinho, seu parecer aí, vamos finalizar aí com o Império Serrano. Eu acho que eu vou da mesma opinião, né? Tipo assim, é um grande caixote, né? Enfim, é um carro que não diz muita coisa, tipo assim, não tem grandes elementos, né? Não tem, né, grandes outras esculturas além desse do Arlindo, né? Mas eu acho que, tipo assim, cai naquela coisa também do se de repente fosse só o Arlindo, um carro um pouquinho menor, mais simples, que não tivesse essas placas que a gente vê em cima, que são imensas, mais chapadas, e esse vão que tem no meio do carro, que assim, claramente colocaram luz dentro para tentar disfarçar uma falta de coisa. Mas Vocês essa sobem escultura umas paredes ali no segundo andar do carro que não tem muito, assim, muito motivo, né? para claramente esconder, mas assim, essa escultura do Arlindo assim, é de uma preciosidade assim, sem tamanho. Assim. Concordas, Pedro Concordo, eu Yogananda? acho que esse carro ele resume bastante o que eu acho de. O produtor aqui no ponto, lembrando que a gente começou falando de coroa, vários coroas, e E termina vamos com coroa encerrar aqui também, com né? uma Com coroa. coroa. Coroa imperial. Eu acho que esse carro ele resume muito do que eu acho que foi mais problemático no trabalho do Império esse ano, do Alex, né? Talvez, assim, podemos colocar desse jeito, que são escolhas, né? Tipo, eu acho que problemas na escolha de como apresentar o início da escola, depois como mostrar, principalmente ali naquele momento das composições, no momento que ele se apaixona pela Babi. Eu acho que as escolhas estéticas das figurativas do Alex foram um pouco problemáticas esse ano. E é isso, assim, esse caixotão, como se fosse uma casa de show com a Arlindo em cartaz. Cara, acho que é isso. Você não consegue entregar um trabalho tão bem executado como você gostaria. Então faz uma coisa menor, né? Tipo, tenta fazer, de repente, só dando mais protagonismo à escultura dele, com algo menor atrás, ou então só mesmo um tripé com a alegoria dele, a família e tal. Já emocionaria muito, porque a alegoria é muito boa, e a presença do Arlindo ali é isso que importa nessa última alegoria, a presença do Sim. Arlindo e da família, né? Então você não precisava de muito ali no final para fechar bem esse destino do Império. E aí você tem, de fato, essas. Né, você vê ali, se você olhar, né, provavelmente quem estava na arquibancada viu o por dentro de uma das paredes. Então fica uma coisa meio mal acabada nesse sentido, né? Uma escolha equivocada, eu acho. Então, eu acho que assim, não jogaremos no mangue, porque é isso, é uma das melhores esculturas do ano. Longe de ser um perligeiro, né? Longe de ser a escultura de um Ah, perligeiro, gero mais. mas eu acho que eu coloco na categoria perligeiro, assim. Você coloca no perligeiro. Eu colocaria na meiuca. Theo, o que você Não, quer? eu acho que vai no perligeiro. Porque entra muito nessa Ih, coisa, assim, polêmica. o perligeiro, assim, o carro inteiro era ruim, né, e tudo mais. Mas esse carro, ele tem problemas, mas tem uma escultura que salva, né? No caso do perligeiro, não salvava nem ele, né, mas... Ele não é uma escultura do Exatamente. perligeiro, mas só salva também a escultura, né? Então É, é É, pouco para ser bonde da meiuca, vai. é, eu acho que ele não tá muito distante do carro do Salgueiro, não. Pra mim. Só pra mim. E é o momento agora da gente olhar aí pro que a gente fez e bater Bom, nosso depois martelo. de eu amargar algumas derrotas aqui nessa democracia, chegou a hora de você também saber perder um pouco, Leonardo. Tudo bem, não. Os 2 contra 1, então tá tudo bem. Bom, vamos lá. Babilônico. Tuiuti, Grande Rio. A gente vai, como a gente já conversou, baixar esse Grande sou Rio daqui, né? botar Grande Rio Não não passou passou bem ali, bem. não fez vergonha, um belo carro, mas também
não é tudo isso. Realmente a competição com a Tuiuti fica um pouco desnivelada, eu diria, para ser simpático. Então, o melhor último carro do ano, concordamos que foi Paraíso do Tuiuti. Concordamos que é o do Tuiuti, Paraíso do Tuiuti, Rosa Magalhães, e Passou Bem. A gente quer organizar o Passou Bem em ordem? Pode ser. Acho legal, gosto. A gente botar o da Grande Rio na frente, então, concordamos? Eu deixaria Grande Rio, Imperatriz, Viradouro e Vila. Douro e Vila. É isso? O Theo Acho que eu também vou nessa concorda? também. Isso. Perfeito. Mangueira e Tijuca, acho que tá... Mangueira e Salgueiro. Mangueira e Salgueiro, desculpa. Então aqui mais ou menos é isso, né? Eu prefiro o da Mangueira ao do Salgueiro. Também. Sim, também. Concordamos. E agora vamos organizar do menos pior ao pior na categoria. Bom, Império Serrano é o menos pior. Eu acho também. Podemos colocar. É assim. isso. Qual é o pior, então? Acho que Mocidade em segundo, talvez, porque não tinha uma torre caída, né? Não tinha uma... Eu acho que a Tijuca é o pior da categoria eu acho que a PVG, Tijuca né? entra como pior. Eu fico meio dividido da Beija-Flor e Mocidade, mas acho que a Mocidade... A Mocidade ainda entrega alguma coisa, eu acho. A Beija-Flor entrega pouquíssimo, né? E a Beija-Flor precisava entregar pouco, né? Precisava entregar pouco e falhou nesse pouco, né? Sim. Exatamente. E, bom, jogando no mangue, aquele bolo com aquele homem-águia, aquela coisa que a gente não vai nem se indispor aqui a falar. É isso, fizemos aqui nossa belíssima tier list. É óbvio, mais uma vez, pedimos desculpa a quem se sentiu ofendido. Não é a intenção, não estamos aqui falando do trabalho de A, de B, melhore de C. Melhore para o ano que vem estar melhor colocado na tier Eu posso list. fazer a pauta que o jurídico mandou aqui? O jurídico mandou, chegou aqui no ponto 1, relatório do jurídico, e eu precisava ler um ofício, entendeu? Para a gente não se Chegou perder. mais recado do jurídico aí, ó. É isso. Inclusive, o jurídico nos mandou aqui dizer, dar crédito ao Flick do Rio Carnaval. Se você não conhece, vai lá conhecer. Várias fotos foram tiradas de lá. Nosso parceiro querido, Vigder Frota, parceiro do Carnavalismo há muito tempo. Algumas fotos também dele. E fotos do site Carnavalesco também. Essa referência aí na mídia carnavalesca há muitos anos. Agradecemos aí as imagens, dados os devidos créditos aí. E é isso, galera. Foi muito bom aqui brincar com vocês. É isso, concluindo a minha fala. A gente está aqui brincando, analisando o trabalho, não estamos falando pessoalmente de ninguém precisa se sentir ofendido nesse ponto. É uma brincadeira, obviamente, é uma descontração. Isso. Meninos, obrigado, super obrigado. Pedro, Theo, estamos sempre por aí. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar. Quer fazer a sua própria tier list? Essa tier list que a gente fez vai estar aqui no nosso link, aqui na descrição do nosso vídeo. Você pode fazer a sua própria tier list e aí divulgá-la no Twitter, no Instagram, nas suas redes sociais. Seja nosso padrinho ou madrinha. É isso também, já estou me alongando aqui nos recados. É isso, galera. Carnavalize conosco. Tchau, tchau. Que beleza, que beleza! Vem chegando o Carnavalize!